Olá, boa tarde. Obrigado. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Pedimos a todos que ocupem seus lugares, então. Vamos começar o nosso evento. Sejam todos bem-vindos ao principal evento de BI e Design de Curitiba. Com a proposta de aproximar as competências empresariais das competências do meio universitário, eu começo o evento hoje agradecendo a presença de todos, mas em especial algumas pessoas que tornaram esse evento possível. São elas o professor Dr. Aguinaldo dos Santos, que, em parceria com a Rubox, o Núcleo de Design e Sustentabilidade, o grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal do Paraná, deu vida a esse projeto. Nossos agradecimentos também para a doutora professora Cristiane Og, da UTFPR, o doutor Valmez Marques Zeviani, da Universidade Federal do Paraná, Brian Barnes, da agência Machine Eds, Valquíria Pede, da Arbor Design, ao Guto Kraft e ao André Oliveira, cofundadores da Rubox, aos profissionais Amanda Borges e Aline Lara, também da Rubox, que vão compartilhar conhecimento conosco, e os nossos agradecimentos também às empresas apoiadoras, a própria FEComércio, que nos sai desse lugar, a Remix, a Tudocom, a Machine Eds e a todos vocês, nosso muito obrigado. Antes de começar com o evento em específico, vou tratar de pequenos anúncios que sempre são bem-vindos. O primeiro, vocês notaram que, além do bloquinho para anotações, existem bloquinhos para perguntas. Nós abriremos dois momentos para recolher. No final da primeira etapa, antes do coffee break, e no final da segunda etapa, recolheremos, o nosso pessoal, os bloquinhos com perguntas sobre o tema. Vocês podem anotar e nos passar para o debate no final do evento, certo? E também vou pedir, por favor, coloquem os celulares de vocês no VibraCall ou no silencioso, no que for mais pertinente para vocês, tá? Para a gente não ter interrupções durante a apresentação. Ok? Bom, já avisei que o nosso programa vai ter 2 blocos com coffee break. E vamos lá, vamos começar? Para dar início ao evento, Future, com a primeira palestra, eu convido então Guto Kraft, designer pela Universidade Federal do Paraná, e cofundador da agência Rubox, para falar sobre o uso de dados e a revolução da comunicação. Uma salva de palmas para o Guto. Guto, bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. E antes de começar minha palestra, eu quero pedir desculpas, porque assim, cometi um pequeno erro que foi definir o tema da palestra antes de construí-la. Enquanto eu estava construindo, eu percebi que o que eu tenho para dizer para vocês é um pouco mais do que a revolução da comunicação. E comecei a tratar essa palestra como uso de dados e a revolução. Essa é a revolução que a gente está vivendo, né? Então, não sei se todos concordam ou sentem isso no dia a dia, mas, de fato, dos últimos 30 anos para cá, muita coisa mudou de uma forma muito rápida. Então, eu espero compensar esse pequeno erro de começo de palestra com informações interessantes que todos aproveitem e façam bom uso no futuro. Então, a primeira parte é falando sobre o uso de dados. Todos os temas que eu vou abordar aqui, devido também ao tempo limitado de 20 minutos, né, vão ser exemplos de numa linha mais superficial. Então, assim, me perdoe se eu não me aprofundo muito nos temas ou se eu tratar alguma coisa de forma mais rasa, mas depois vocês podem fazer perguntas, enfim. E para ilustrar o uso de dados e como isso vem impactando na comunicação de uma forma geral, eu trouxe um pequeno exemplo aqui falando sobre mídia. E para colocar todos na mesma página assim, do que é mídia e como ela vem sendo veiculada, eu vou fazer um comparativo da mídia tradicional com as mídias que a gente trabalha hoje no universo online. Para isso, é muito importante a gente entender que as mídias sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, são ferramentas de mídia, muito parecidas com jornal, com TV, enfim, rádio. O que acontece é, esses veículos, esses canais, eles te passam conteúdo relevante, formas de interação para manter o público ali, manter um tráfego, e, em cima disso, eles monetizam veiculando anúncios para empresas, para marcas, enfim. Então, assim, antigamente era muito comum a gente pensar, o Facebook, eu faço a página da minha empresa, vou postar ali, muitas pessoas vão ver. Quem já fez esse teste sabe que se você não paga, se você não patrocina o teu conteúdo, ninguém vai ver, porque o Facebook começa a patrocinar, começa a divulgar isso a partir do momento que você tem investimento em cima disso. Então, como funcionava antigamente? Quem aqui é dos anos 80, dos anos 90, como eu, vai lembrar que na TV, os comerciais que a gente passava, você falava muito em horário nobre, né? Então, aqueles horários durante a novela, por exemplo, esses anúncios eram muito impactantes. E eles acabavam se tornando até de senso comum no país como um todo, né?
Hoje em dia, eu nem sei se todos aqui sabem qual é a novela das 8. Antigamente, todo mundo sabia, então o impacto era muito maior. E o que acontecia? Você veiculava num canal como esse, e essas pessoinhas vermelhas ali representam o seu público, ou seja, pessoas que teriam interesse pelo produto ou serviço, enfim, pelo que você estivesse anunciando. A abrangência ela é muito grande, e é inevitável que você acabe atingindo o seu público com um discurso como esse. Qual a diferença das mídias sociais, pegando o Facebook, por exemplo? Você consegue reduzir o seu investimento a partir do momento que você tem informações que o próprio Facebook te passa. Então, muito se diz que o Google, por exemplo, o que eles têm de mais valor hoje são as informações das pessoas, as informações do usuário. E isso é verdade. Então, com a segmentação, a gente consegue mostrar esses anúncios para pessoas que a gente acredita serem o perfil consumidor. Para deixar isso mais claro, eu trouxe um pequeno exemplo, de novo, muito simples, do trabalho da segmentação e do uso dos dados. Então, imagine que a gente tem uma agência de turismo que, durante o mês dos namorados, hoje em dia é muito comum tudo se torna mês, né? Então, Black Friday se torna Black Month, enfim. E para o público de classe AB, e que a gente vai usar o Facebook para mostrar esses anúncios para as pessoas. Então, lá dentro do Facebook, aqui de novo, muito simples, a gente cria uma segmentação de público. Então, a gente diz o seguinte, a gente quer pessoas que estejam em um relacionamento sério, que têm interesse em viagem de turismo, que têm interesse em determinados tipos de marcas, de repente para tentar pegar esse público-alvo classe AB, e que moram em determinadas regiões. Só que dentro dessas segmentações, a gente consegue ser um pouquinho mais específicos para criar um ambiente de testes. Então, por exemplo, a gente poderia levantar uma hipótese, eu acho que pessoas que têm um relacionamento sério há mais de um ano provavelmente vão ter mais interesse em comprar uma viagem, adquirir essa promoção. Ou não. Ou será que são pessoas que têm um relacionamento sério há menos tempo que seriam mais impactadas por isso? Antigamente seria uma hipótese. Então, se você fizesse isso para a TV, por exemplo, você ou faria de uma maneira mais geral para tentar pegar os dois públicos, ou você teria que apostar em uma delas. O que acontece é que hoje a gente consegue rodar essas campanhas específicas para esses dois perfis. E a grande diferença é que, uma vez que você roda e testa isso, você consegue ter resultados em tempo praticamente real. Então, digamos que em 2 dias rodando essa campanha, você já teria essa resposta para essa pequena separação que a gente fez ali. E aí a gente poderia, aí sim, mudar essa campanha e deixá-la mais específica para um público ou para outro, de acordo com a minha conversão em cima dela. Só por aqui vocês já percebem que existe uma diferença bastante grande do que era aquela mídia tradicional para o que é a mídia digital hoje. E aqui eu queria trazer um pequeno exemplo de como esse uso de dados funciona. Então, a gente usa dados que o Facebook nos passa, mostrando se a pessoa está num relacionamento sério, quanto tempo ela está nesse relacionamento, o perfil dela, e depois a gente lê os dados que a gente mesmo levantou como hipóteses para melhorar essa campanha. Aqui tem 2 palavrinhas muito importantes relacionadas a isso, e a todo esse novo momento que a gente está vivendo, que é informação e aprendizado. Então, a gente levanta informações com as ferramentas, levanta informações com as nossas hipóteses, põe isso para rodar na prática, testa, aprende, melhora e continua nesse ciclo de teste. Isso é algo que faz toda a diferença quando a gente fala nessa revolução que a gente está vivendo, essa forma de validar as informações. E para ser um pouco mais específico, para tirar um pouco do campo de mídia, que é algo muito específico, para falar como isso realmente está impactando as nossas vidas, não tem como não falar das startups. Então, esse é um livro do Eric Ries, de 2011, The Lean Startup. E o que ele fala? Ele fala de todo o processo de estrutura da startup, de como funciona, como ela está com o mercado, e principalmente do potencial de geração de inovação que elas têm. As startups, e até o próprio Eric Ries fala nesse livro, o que elas têm de maior valor é o aprendizado validado dentro delas. Então, a partir do momento que você monta uma pequena empresa, mas você sabe que você vai ter que ter uma linha de aprendizado para evoluir o seu produto, que ela não se baseia apenas em hipóteses, você consegue trabalhar isso de uma forma que você gere inovação. E esse aqui é um ciclo muito simplificado, novamente, mas do modelo de execução de startups. De um lado, você gera insights, você gera análise de dados, e do outro lado, você está aplicando isso no mercado o tempo todo. Então, você já deve ter ouvido falar em MVP e até algumas histórias muito fantásticas, de como usando criatividade, às vezes até pouco recursos, startups conseguem resultados muito bons. Porque elas se baseiam nesse tipo de ciclo. E por que elas estão revolucionando o mundo de uma maneira tão rápida? Eu não vou nem citar exemplos, todo mundo está careca de saber exemplos de startups inovadoras.
mas porque sempre que há um modelo de negócio, uma prestação de serviço ou um produto no mercado, e esse produto está há muito tempo estável, e até arrisquei muito ali de proposital, porque até a variável tempo hoje ela é muito questionada, né? O que é muito tempo, né? Muito tempo pode ser 10 anos, pode ser 5 anos, pode ser alguns meses. Há uma oportunidade de negócio. E onde há uma oportunidade de negócio, pode ter certeza que vai ter alguém olhando para aquilo e tentando reformular de alguma forma. É isso que elas fazem, de maneira cada vez mais rápida. Percebam que esse livro foi lançado em 2011, então o conceito de startup é algo novo, né? Se a gente for pensar em uns 10 anos para trás. E o impacto que ela traz é impressionante, né? Então, eu lembro que a primeira vez que eu peguei um Uber em Curitiba tinha 2.000, aí uns 2 meses depois tinha o dobro do número de táxis, era uma coisa absurda. Hoje eu nem sei quantos carros tem, mas enfim. E para falar um pouquinho mais sobre isso e como esse tipo de conceito de leitura, de aprendizado validado, ele está presente, inclusive no cerne das coisas, eu trouxe aqui, por exemplo, a estrutura hierárquica de uma empresa comum. Então, vocês veem, todo mundo conhece, né? A gente tem grupos de pessoas, e aí tem uma hierarquia, e tem áreas diferentes. Para um grupo como esse trocar informações dentro de uma hierarquia como essa, geralmente você tem que validar com a tua gerência, que conversa com a outra gerência, para marcar reunião, para falar com o diretor, para passar por uma série de aprovações. Todo mundo conhece como funciona. Já esse é o modelo de estrutura dentro de uma startup. Percebam que ela é muito mais horizontal. E isso não quer dizer que são profissionais menos inexperientes ou porque ela tem que ser enxuta porque tem pouco dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Porque assim você consegue validar a informação de uma forma muito mais rápida. Então, com uma equipe horizontal, com mais autonomia para trabalhar, mais autonomia para tomar decisões que estão baseadas em cima de levantamento de dados, ou seja, não são hipóteses porque eu acho, são hipóteses que foram validadas em testes, você consegue ter muito mais velocidade, né? E quando a gente fala desses conceitos, tudo parece muito fácil de entender, muito fácil de aplicar. Então, a gente pega dados, testa, levanta, vai lá e testa de novo. Poxa, é fácil aplicar isso no meu dia a dia. Só que eu vou dizer que nem tanto. E, para exemplificar isso, eu trouxe um pequeno exemplo aqui, que é um fragmento de um tipo de relatório que a gente costuma entregar para os nossos clientes. Então, nesse caso, eu trouxe aqui um pedacinho do relatório de Face Ads. Tá? Ali tem várias métricas, né? Essas métricas, os principais indicadores para o andamento do trabalho, que a gente costuma levantar para comparar, sempre com um comparativo com o mês passado, então com o mês anterior, por isso as flechinhas ali para cima e para baixo. E se vocês olharem ali nas ações, que são as ações que as pessoas tomam com os posts, como, por exemplo, compartilhar, comentar, curtir, enfim, vocês vão ver que teve uma queda bem expressiva no número de ações comparado ao mês anterior, menos 36%. E o que acontece em grande parte dos casos de quando a gente apresenta um relatório desse, seja para a diretoria, ou seja para o analista, ou mesmo para a equipe, é que vem muitas dúvidas, e elas costumam se repetir muito. E aqui eu trouxe algumas delas, né? Então, as dúvidas são: por que não estamos evoluindo? Como vou apresentar isso para a diretoria? Como vou justificar? Percebam o quanto o impacto negativo de um resultado de um mês levanta questões que sempre estão relacionadas à negatividade que parece comprometer o trabalho como um todo, quase como se fossem metas, né? Não sei quem já trabalhou em banco, mas dizem que metas não têm histórico, né? Se você pode bater a meta 3 meses, você fica um mês sem bater, pronto, já está ruim. É mais ou menos essa linha de pensamento. Uma dúvida também que eu ouço muito dos meus colegas publicitários: vocês apresentam resultados negativos? Percebam como tudo está sempre relacionado a algo negativo. E isso põe muito em questão a nossa forma de pensar, né? Então, tudo bem, a gente entende os conceitos de teste, de aprendizado validado, de métricas, mas será que a gente está preparado para aplicar isso de forma real? Então, antes de responder essas perguntas, eu vou entrar na segunda parte da palestra, que é justamente sobre a revolução, e essa revolução que a gente está vivendo. Essa revolução, a gente ouve muito falar sobre novas tecnologias, novas ferramentas. Realmente, isso são catalisadores que tornam ela possível e aceleram. Por outro lado, essa revolução está muito relacionada à forma de pensar. E quando a gente fala em pensar, a gente está falando de pessoas, né? Ainda não inventaram máquinas que pensem tão bem quanto os seres humanos. E a forma de pensar está relacionada a muitas coisas, a pensar diferente, a gerações, a todas elas. O fato é que a gente está aqui agora e a gente tem que aprender a enxergar isso de uma outra forma, né? E quando a gente fala em novas formas, a gente não está falando de pensar em coisas novas,
mas, de repente, de repensar coisas que a gente já sabe, de repensar aquilo que a gente tem como definitivo, repensar, inclusive, a nossa experiência, que é justamente isso que eu acho que traz um impacto de gerações que é tão grande hoje no nosso trabalho. E, para exemplificar, eu trouxe algo que é bem da nossa realidade e que eu acho que vai abrir essa linha de pensamento para a gente discutir um pouquinho. Então, essa aqui, pessoal, é a equipe da Rabox hoje. Está faltando aqui só eu e o Beto Vivas, porque a gente é um pouquinho mais velho, e queria trazer a parte mais jovem da equipe. Então, essa equipe tem, em média, 25 anos. São todos muito jovens, né? E aí, quando você pensa, poxa, pessoas tão jovens, trabalhando, eu posso garantir para vocês que é uma equipe de alta performance, a primeira coisa que você pensa, poxa, falta experiência aqui. E é verdade, falta experiência. Então, uma equipe tão jovem como essa, realmente não tem tanta experiência quanto um profissional como eu, que me considero sênior, tenho 40 anos, tenho, né? Por outro lado, esse pessoal, eles navegam, eles trafegam de uma forma tão fluida, tão natural na comunicação digital, que é impressionante. Todo mundo deve ter um sobrinho, um primo, alguém que fica o dia inteiro, fica naquele jantar de família, o cara está o dia inteiro no WhatsApp ali. Você fica pensando, nossa, fica nesse celular, não interage com as pessoas. Só que vocês já pararam para pensar quantas conexões ele pode estar fazendo naquele celular? Esses tempos mesmo eu estava participando de um workshop de gestão com profissionais mais experientes, e em um momento do workshop eles comentaram, por favor, listem aí quais são os maiores desperdiçadores de tempo que vocês têm. Foi unânime, assim, a maioria das pessoas listaram mídias sociais, WhatsApp, YouTube, como desperdiçadores de tempo. Isso é muito engraçado, assim, porque a maior parte dos nossos clientes, para boa parte dos nossos clientes, pelo menos, o WhatsApp é o maior canal de fechamento de negócios que eles têm. Quando eu passo algum tipo de desafio que necessita de tutorial, de troca de informações para alguém da equipe, a primeira coisa que eles fazem é procurar num grupo de Facebook, é procurar num vídeo do YouTube. Então, assim, essa quebra de conceito, de repente, ela já não é mais nenhuma quebra, ela é uma nova realidade que está sendo trazida, e será que tem a ver com o que a gente tem para dizer? Para deixar isso um pouquinho mais claro, eu trouxe aqui a nossa equipe de design. Então, são esses 6 profissionais aqui. E agora eu quero ilustrar para vocês como isso impacta no nosso dia a dia. Tá? Então, especificamente falando sobre mim, eu sou designer há 17 anos. Então, nesses 17 anos, eu nunca fui um designer ruim. Eu me considero um bom designer. Tá? E se eu disser que esses 6 profissionais aqui estão, em média, com a gente há 1 ano e meio, e todos eles já são muito melhores do que eu na parte estética do design. Aquela parte que monta o portfólio, aquela parte que traz aquele impacto inicial, e que eles não entraram na agência melhores do que eu no design. Na verdade, o que eles tinham eram referências, era algum conhecimento, era uma familiaridade muito grande com as ferramentas e uma forma facilitada de se obter informações. Se você passar experiência para essas pessoas, que é uma coisa que a gente faz lá, então a gente troca essa experiência, a gente ensina, elas aprendem de uma forma muito mais rápida. Então, você consegue adequar aquela falta de experiência delas para alguma outra coisa, compartilhando a experiência com elas. E se 1 ano e meio eles são melhores do que eu na parte estética do design, quanto tempo vai levar para eles serem melhores do que eu em tudo relacionado a design? Boa parte da experiência que eu tenho hoje, e que vem de outras experiências, do que eu aprendi na faculdade, ou do que eu aprendi no mercado, boa parte disso que ocupa a minha cabeça, de repente, está antigo, está ultrapassado, e cada vez mais vai ser. Cada vez mais as coisas que a gente sabe, que a gente tem como experiência, de repente já foram revistas. Em 2009, eu trabalhei numa equipe, que hoje é a Miro, na época era Mi Digital, de Flash. E eram 20 pessoas fazendo hot sites em Flash, banners em Flash. Hoje em dia, o Flash não existe mais. Então, isso vai acontecer de uma forma exponencial, cada vez mais rápida. E respondendo à pergunta, quanto tempo vai levar para eles serem melhores do que eu em tudo? Só depende deles. Porque a experiência que eu tenho, eu compartilho totalmente com eles. E eu tenho certeza que vai ser em pouco tempo. Então, aquela ideia do estagiário bobinho, do estagiário que não sabia nada, que fazia tudo errado, ela está cada vez mais indo por terra. Hoje, o estagiário tem tanto para ensinar para a gente, quanto a gente tem para ensinar para ele. E são as pessoas que estão conduzindo essa revolução. Então, de novo, será que a gente está preparado para ler essas informações, para interpretar esses dados, para pôr em xeque tudo que a gente sabe? Aqui eu quero apresentar alguém para vocês que eu acho que é um pouco mais radical do que a equipe de designers que eu mostrei. Esse aqui é o meu filho, é o Ícaro.
O Ícaro, com 5 anos, a gente tem um quadro preto lá em casa, um quadro negro, ele começou a escrever umas letrinhas estranhas e cantarolar umas músicas esquisitas, e a gente, poxa, o que é isso, cara? E a gente foi ver a época da Copa do Mundo, né? O Ícaro tinha aprendido o alfabeto russo no YouTube. E ele sabia escrever de cor o alfabeto russo, e cantarolar e todas as letras, com 5 anos. O que eu sabia com 5 anos, né? Enfim, tem uma outra história do Ícaro. A gente estava jogando videogame, PlayStation, e tem vários controles, vários botões. Ele não conseguia lidar com aquilo. Então ele ficava apertando, tal. Ele sabia que ele estava perdendo, sabia que a gente estava deixando ele ganhar. Ele fez toda a leitura da situação. A gente falou. Ele não quis mais jogar. Daí a gente falou assim: joga, Ícaro, joga. Daí ele falou: não vou mais jogar. Aí ele disse a seguinte frase: eu vou ser o técnico de vocês. Vou coordenar o jogo. Só para uma criança de 6 anos falar coordenar, eu já achei espantoso, né? Mas, pelo que conversei com outros pais, isso não é lá muito grandes coisas hoje em dia. Mas toda a leitura que ele fez dessa situação, como ele se desvencilhou dela, e aquilo que ele disse, ele mostra uma nova forma de pensar, e, principalmente, o entendimento do mundo. Daqui a 15 anos, eu vou ter 55 anos, e o Ícaro vai ter 21. Ele vai estar compartilhando o mesmo mercado comigo. E ele vai entender o nosso mundo. A gente tem essa noção, essa percepção de que a nossa experiência, o nosso cargo, a hierarquia, ela nos dá alguma segurança, mas não. A revolução que a gente está vivendo hoje, ela é muito mais profunda. E eu acredito que é só a ponta do iceberg, porque quando essa nova geração de fato chegar, e a gente já vê o impacto por esses novos profissionais que estão no mercado hoje, de fato acontecer, ela vai colocar em xeque tudo aquilo que a gente pensa saber. Lifelong learning, esse é um termo que eu gosto bastante. Então, a gente tem que estar preparado para aprender o tempo todo. E nesse evento que a gente vai estar falando sobre métrica, sobre BI, sobre todas essas coisas, tentem tirar o máximo de proveito. E como eu sempre digo para a equipe da Hubbox, por mais que as coisas pareçam não ter tanta relação com o que a gente sabe, cada vez mais a gente vai precisar ser multidisciplinar. E quando a gente volta para um relatório como esse, que de repente tem aquelas perguntas como: por que nós estamos evoluindo? O que significam esses termos? Vocês apresentam resultados negativos? Vejam como essas perguntas se tornam básicas quando você põe em xeque tudo aquilo que você precisa aprender ainda. E que é necessário aprender essas coisas. Então, quando uma situação como essa, não só relacionada a BI, mas a qualquer outra situação que necessita de aprendizado, ou necessita de uma reflexão um pouco mais profunda aparecer, lembrem das startups, de como elas estão mudando o mundo cada vez mais rápido. Lembrem também das novas gerações que estão chegando e que vão impactar e que vão compartilhar o mesmo mercado, o mesmo mundo que a gente compartilha. E lembrem dessas duas palavras, informação e aprendizado. E, apesar de toda essa conversa trazer, de repente, um cenário não tão muito empolgante, que pareça de dificuldade, tem uma coisa que eu sempre compartilho com o pessoal e que eu acredito muito que essa é uma época muito fantástica para se viver. Então, estar no meio dessa revolução, fazer parte dela e ter essa oportunidade de estar aprendendo e compartilhando conhecimento torna esse mundo atual muito fantástico. É isso, pessoal. Muito obrigado.